Tudo sobre a saída de Vitor do Galo. Tem novidade importante também sobre o futuro de Rony no São Paulo. Existe alguma chance de Scarpa ser contratado? Já que falei sobre um jogador do Galo, preciso te contar também sobre a barca gigante no Clube Atlético Mineiro. Tem bastidores, mercado, finanças e muito mais. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Vasco, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas. Preciso te atualizar agora sobre o Galo. Nessa segunda-feira foi confirmada a saída de Vitor, ídolo do torcedor como goleiro, diretor de futebol desde 2024, ele não fica para o próximo ano. Em uma nota oficial, o Atlético não cravou que demitiu o Vitor, mas dá para imaginar que essa tenha sido a decisão final. O Paulo Brax, que foi contratado como homem forte ao longo dessa temporada, segue para 2026, o Vitor não continua. Na era Vitor foram 22 reforços contratados, 11 antes da chegada do Brax, mais 11 depois da chegada do Brax. Jogadores que mais se destacaram: o Lianco, o Júnior Alonso e o Coelho. Foram quase 14 anos de Galo, somando os tempos de goleiro, o maior goleiro da história do Atlético, um dos principais ídolos como executivo, diretor, não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Torço para que o Vitor, em um novo clube, possa desempenhar melhor. Aspas do Vitor pelas redes sociais, abre aspas, chegou a hora de um até breve. Passamos por muitos momentos marcantes, vitórias, classificações e títulos épicos. Clube Atlético Mineiro, estarei sempre presente, torcendo pelo sucesso de suas cores. Antes do Vitor, Bruno Mussi também já havia sido demitido do cargo de CEO. Mudanças estão acontecendo e não vão parar tão cedo no Galo. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários. Depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, o Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento, mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garante, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias. Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior, até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Quem tem chance de vir para o Galo e quem vai sair fazendo o favor? Falei sobre o Guilherme.
atacante do Santos, houve uma sondagem, uma consulta, mas nada que avançasse, tá? O São Paulo fez uma série de indicações e sugestões. Vários dos nomes de atletas que jogam no exterior. Tem um cara que chama Rojas, joga no Racing, muito bom, zagueiro e volante. Ele até ficou de fora da reta final aí da temporada por conta de uma fratura no rosto. Só que o Racing quer 15 milhões de euros, dá para descartar esse nome, né? Enfim, tem uma série de outros movimentos que estão sendo feitos, mas o Galo tem tentado, na medida do possível, não deixar vazar para não atrapalhar. O que a gente sabe é que a lista de saídas deve ser grande. O Júnior Alonso deve estar fazendo sua última temporada, tem proposta dos Estados Unidos. Posso assegurar que o Cadu Santoro, o homem forte do Bahia, me garantiu que não há proposta ainda do Atlético para a renovação do contrato do Vitor Hugo, e o Bahia só topa negociar no definitivo. O Saravia não deve ter seu contrato renovado. O Caio Paulista já foi devolvido ao Palmeiras. O Scarpa, o Hulk, se tiverem proposta, vão sair. Enfim, a mudança deve ser grande, tá bom? Preciso te atualizar agora se existe alguma chance de Gustavo Scarpa virar reforço do São Paulo. Na última live que eu fiz aqui no canal, um monte de São Paulino perguntando a respeito. Fui pesquisar nas redes sociais e percebi que tem setorista do São Paulo imaginando que essa negociação possa avançar. O Tricolor precisa de um meia atacante, especialmente com a possibilidade de Oscar se aposentar. O Scarpa em outros momentos já foi alvo do São Paulo, por exemplo, quando ele decide voltar ao Brasil. O Atlético Mineiro vence a disputa com o São Paulo e o contrata do Olympiacos por 5 milhões de euros. Dá para cravar que o Galo não fará grandes esforços para ficar com o Scarpa, mas há necessidade desse investimento de mais ou menos 5 milhões de euros. Jogador que tem 31 anos de idade, temporada de 65 jogos, 3 gols e 12 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Júlio Casares e perguntei: Gustavo Scarpa interessa? Assim como já havia dito para vários outros jogadores especulados, Júlio Casares assegurou que o Scarpa não faz parte dos planos. Também tinha perguntado sobre Cebolinha, mesma situação. São jogadores com mais de 30 anos de idade, cuja compra determinaria ou necessitaria de investimentos muito altos. São Paulo não vai fazer investimento desse tamanho. Só para completar, contar que o Scarpa tem contrato com o Galo até dezembro de 2027. Você, São Paulino, gostaria de Gustavo Scarpa no time? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Beleza? Boa noite, Nicola. Braz e Vitor ficam. O Frossar, Guilherme Frossar, que cobre o Galo há bastante tempo, cravou durante o final de semana que o Vitor tá fora. O Brax ele não cravou, mas até outros setoristas do Galo também estavam batendo na tecla de que a reformulação atingiria todo o departamento de futebol profissional, ou seja, poderiam sobrar para os dois, tá? Eu não consegui avanço nessa história, por isso tô só me baseando naquilo que os outros publicaram. Então, Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica, ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado, e aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Tá aí, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa também o sininho das notificações para você sempre ser atualizado nas últimas informações do Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte, o Galo Doido, o maior clube do mundo. O Galo como convidado. E que você recebe vídeo por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Fui.